ali. E esse rapaz é um paraense, que é o senhor Manuel Pestana. Pastana. É Pastana mesmo, Pastana. né? É um homem que resolveu não se acomodar. Então, durante muito tempo, ele ouviu das pessoas a seguinte frase, ó: quem nasce para carregar pedra vai morrer carregando pedra. Você já ouviu isso, né? Isso. Quem disse que ele deu ouvidos a isso? Olha só que coisa. Desde pequeno, eu tinha uma vontade muito grande de vencer na vida. Só que a minha família era muito pobre, nós morávamos no interior da Ilha do Marajó. Tinha dias que a gente não conseguia para o almoço, às vezes só arrumava para janta, mas não tinha nada. Eu falava para eles: meus filhos, vamos ter fé em Deus, que nós vamos vencer. Vocês vão ver, eu tenho grande fé em Deus, que um dia a gente sai desta. E quando eu completei a idade escolar, ela resolveu que nós mudássemos para uma pequena cidade chamada São Sebastião da Boa Vista, porque lá existia uma escola. Na terceira série do primário, eu fui reprovado. E essa reprovação causou um dissabor muito grande, principalmente para minha mãe, e foi a partir daí, foi desse fato extremamente negativo da minha vida, essa reprovação, que eu me interessei pelos estudos e cheguei à conclusão que somente através dos estudos que eu poderia mudar de vida. Mudei para Brasília, com 17 anos, e fui morar com um irmão, que era um irmão mais velho do que eu, um irmão adotivo. Ele era padeiro em Brasília e ele conseguiu um emprego para mim na panificadora que ele trabalhava, né? E eu fui faxineiro nessa panificadora. E eu concluí o segundo grau no supletivo público lá de Brasília. E depois ingressei na faculdade de Direito, né? E me formei com 30 anos de idade. Bem recente já a minha formatura, eu passei no concurso de Procurador da República, né, que é um concurso dificílimo e que hoje eu recebo o maior salário que o serviço público pode pagar. É uma sensação muito boa. Eu sempre falo que o estudo, você nunca perde, você nunca se arrepende de estudar. Aí ele escreveu um livro, seu Manuel. Que incrível. Tem uma coisa aqui que eu vi aqui que eu vou perguntar para ele. Marcos Valério, suspeito de ser operador do Mensalão, destruiu provas e não foi preso. E ele pergunta, por que será? E ele escreve aqui, será que ele sabe por quê? Ih, é uma dúvida. Oi, seu Manuel, como vai? Prazer em recebê-lo, viu? Muito obrigada por ter primeiro contado a sua história para que eu pudesse entusiasmar as pessoas que estão lá do outro lado a acreditar que a gente é capaz de sair de um atoleiro, né, que se encontra e mudar de vida. Bonita a sua história. Parabéns, viu? Parabéns à sua mãe também, que vendia salgadinho. E ela abriu o salgadinho com garrafa, porque não tinha o pau do macarrão para abrir. Uma guerreira também. E aí você, aqui nessa de faxineiro ao procurador da República, chamá-lo de senhor, porque é um procurador. Pode chamar de você. Posso chamar de você. O que você conta aqui, Manuel? Bom, eu conto a minha história, né? Utilizando uma linguagem bem simples e objetiva. Eu sempre digo que esse meu livro é cheio de substantivos e poucos adjetivos, justamente para que o leitor entenda e compreenda. Ana Maria, eu só queria fazer uma observação aí com a produção, né? Porque apareceu a casa ali bem simples. Essa casa que aparece na imagem não é a casa que eu nasci, porque a casa que eu nasci não existe mais. E a fotografia que nós tínhamos dela... Seu microfone está com problema, me parece, é isso? Pode
Aí, obrigada, Manuel. Então, a casa que eu nasci não existe mais, e aí eu peguei... É parecida com aquela? Parecida com aquela. Quer dizer, era naquela circunstância. Exatamente ali. igualzinho, com aquelas casas ali do Marajó cobertas de palha, né? Era uma casinha assim, na beira do rio? Na beira do rio, né? E a casa mais próxima... Quantos filhos seu pai teve, a sua mãe? Nós tivemos 9 filhos. 9 naquela circunstância? E fora os que faleceram, né? Inclusive, a minha mãe, a primeira filha que nasceu morta, né? Tinha tudo para não dar certo, né, eu sou o segundo filho, nasci praticamente morto. Inclusive, houve uma promessa da minha avó, né, que me colocou Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Você é teimoso colocou mesmo, o meu nome, né, o Perpétuo Socorro, pela promessa. Desculpe de eu estar chamando de pestana, mas é pastana. É pastana, né? E essa pergunta que você coloca aqui no capítulo 43, suspeito do operador do mensalão destruiu provas, por quê? Você responde aqui? Olha, eu respondo. Esse livro, né, ele é uma autobiografia, né, e que eu mostro e demonstro que uma pessoa, mesmo com todas as dificuldades que possa passar na vida, através dos estudos, ela pode conseguir, né, vencer e superar todos os obstáculos. Eu ensino estratégias de estudo, né, porque não adianta só você estudar. Você tem que ter estratégia, você tem que ter técnicas, né, e, ao mesmo tempo, eu conto a minha história de procurador da República, que nós, membros do Ministério Público Federal, temos. Né, a função principal de um procurador da República, daí onde você trabalha, qual é, Manuel? Olha, eu atuo na área criminal. Eu sou procurador da área criminal, mas eu já atuei, né, em todas as áreas. Agora eu fui promovido a procurador regional e estou atuando em Porto Alegre na área criminal. Neste livro, eu conto a minha história da minha atuação profissional. Eu fui procurador da República durante 4 anos no Amapá e lá eu sofri tive muitos problemas de atuação funcional, né, porque às vezes as pessoas não querem cumprir a lei. E eu, quando tomei posse, eu fiz um juramento de que tinha que cumprir a lei. E os nossos clientes, entre aspas, são pessoas de alto poder aquisitivo e força política, né? Eu passei 4 anos ameaçado de morte. Você lida com assuntos que mexem com o poder de muita gente. Exatamente. Eu passei a minha área não só na área criminal, como na área eleitoral, principalmente a área eleitoral. Nessa área eleitoral eu tive problemas de cassação de políticos, né, que até então se achavam intocáveis. Você fala, inclusive, do Aerolula aqui, que eu estou vendo, os gastos do governo. Quer dizer, você não tem medo, por tudo que você já passou na vida, a colocar o dedo na ferida e, como procurador, os casos que estão com você, buscar a verdade dos fatos. Eu acho que é o seguinte, eu acho que a partir do momento em que você exerce um cargo, que eu exerço, que eu não fui eleito para este cargo, eu passei num concurso dificílimo, que eu cheguei a estudar 15 horas por dia quando eu cheguei na prova oral, ganho, como você falou, o maior salário que o serviço público pode pagar, mas eu tenho que produzir, e eu tenho que cumprir a lei, e é isto que nós fizemos. E aí, neste livro, eu conto tudo o que aconteceu nos bastidores do MPF, do Ministério Público Federal, que a imprensa não teve acesso. Por exemplo, o caso que eu falo aí do Marco Valério. Marco Valério deu tanto ensejo para ser preso, ele destruiu provas, a imprensa divulgou e não pediram a prisão dele. Houve uma falha no Ministério Público, você acha? Eu não sei se houve, porque se houve uma falha, mas parece-me que a investigação não seguiu o caminho que deveria seguir. Tem que ler o livro, olha, tem que ler o livro. Lendo o livro eu conto detalhes. Manuel, eu vou fazer a mensagem de hoje, que eu deixei para o final exatamente em sua homenagem, tá bom? Olha, o livro, depois você autografa para mim, já está autografado. E eu sugiro que você leia. Mas diz assim, A Direção do Sol. Por favor, pode ficar sentado. Diz assim, tome a tua vida em tuas mãos e não entregue a direção dela a ninguém. Quantas vezes você já sorriu para disfarçar aquela lágrima teimosa? Quantas vezes você quis gritar e sufocou o pranto? Quantas vezes que saí correndo de algum lugar e de repente você ficou por educação, respeito ou às vezes até por medo? Quantas vezes você desejou apenas um beijo e ficou com a boca seca esperando o que não veio? Quantas vezes tudo que você desejou era apenas um abraço, um consolo, uma palavra amiga
e só recebeu ingratidão? Quantos passos foram necessários para chegar até onde você chegou? Pegue a direção da sua vida e aponte rumo ao sul, lá onde a placa diz Caminho do Sol, bem na curva da felicidade que te espera sem pressa para viver com amor e intensidade a paz, a harmonia e a felicidade que você merece. E ele foi atrás disso. Bom dia, fica com Deus, até amanhã. Obrigada, Manuel. Parabéns, viu, pelo trabalho. Espero que você consiga fazer muito mais do que já fez pela gente aí, porque são poucos que têm coragem. Obrigado. Não é? Obrigada mesmo, viu? Vai com Deus.